Cadáveres acorrentados e divindades demoníacas. Ser arqueólogo nem sempre é apenas excitante e bonito, mas também pode ser bastante desafiador. Afinal de contas, quem abre uma câmara sepulcral milenar nunca sabe exatamente o que os espera atrás das grossas paredes. Às vezes, os pesquisadores descobrem coisas realmente horríveis e precisam lidar com descobertas que causam arrepios na espinha. Antes de lhe mostrarmos algumas dessas terríveis descobertas, gostaríamos de convidá-lo a apoiar o trabalho de nosso canal. Você pode fazer isso agora mesmo se inscrevendo em nosso canal. Se você também ativar o sininho de notificação, é garantido que você não vai perder nenhum de nossos novos vídeos. E, por último, mas não menos importante, vamos ficar muito felizes em receber um like se você curtir aqui o nosso vídeo. Chamunda. Todos nós podemos provavelmente imaginar o que os pesquisadores pensaram quando descobriram esta estátua no estado indiano de Bhubaneswar. A dama, como uma mãe, usa um colar de crânios humanos e tem uma coroa de fogo na cabeça. Senta-se em um cadáver e carrega um crânio cortado na mão. Na Índia, esta senhora, que não parece muito amigável, é conhecida como a divindade Chamunda. Chamunda também é chamada pelos indianos de Chamundi, e ela é uma variante da Mãe Divina, que na crença hindu é a divindade suprema no universo. Chamunda lembra um pouco Kali, a deusa negra da morte e da destruição. Na verdade, ambas as deusas são aspectos obscuros da sábia e amorosa deusa-mãe. Chamunda significa aquele que derrotou os demônios Chanda e Munda. As duas representam as aberrações de identificação com o material e as posses. Aqueles que são tomados por ostentação e ego, ou se identificam com seus bens mundanos, conseguem lidar com a terrível mãe. Em linguagem simples, isto significa que tais pessoas continuam mortais e viciadas no medo. E são precisamente essas pessoas que começam a temer a face de Chamunda, enquanto a terrível deusa só consegue um sorriso cansado de almas purificadas ou almas iluminadas. Vestígios de uma amputação da Idade da Pedra. O fato de que as pessoas não tinham anestésicos e salas de cirurgia esterilizadas no passado não significa que não houvesse operações, cirurgias. De fato, houve um excelente cirurgião na ilha de Bornéu há 31 mil anos. Os pesquisadores descobriram isso durante escavações em uma caverna. Eles encontraram o esqueleto de um jovem que provavelmente passou por uma amputação em sua adolescência. O osso da perna tinha sido cortado de uma forma tão perfeita que os pesquisadores só puderam se maravilhar. Há 31 mil anos, os humanos supostamente só aprenderam a usar as pedras como ferramentas primitivas, mas o doutor em pedra deve ter possuído muito mais habilidade do que apenas cortar um membro. As amputações exigem conhecimento dos vasos e dos nervos. Ainda hoje, os médicos puderam reconstruir com base nos ossos que o membro não só tinha sido cortado profissionalmente, mas a ferida também tinha sido tratada de forma adequada mais tarde. Este cirurgião, obviamente, sabia exatamente como parar o sangramento após a operação. Resumindo, pode-se dizer também, um cirurgião moderno não poderia ter feito melhor. Então, ao invés de anestesia e antibióticos, é muito provável que há 31 mil anos só houvesse perseverança e plantas medicinais. O jovem que foi amputado sobreviveu à operação por pelo menos 7 a 9 anos, mas de alguma forma, a ideia de uma operação sob estas condições ainda permanece horrível, com certeza. Imagine só você fazer uma cirurgia, mas sem anestesia. Terceira rainha Teti. A rainha Teti foi a esposa do faraó Amenófis III no século XIV a.C., a mãe do famoso regente Akhenaton. Teti era conhecida por sua influência e beleza em igual medida durante a sua vida. Nascida na burguesia, ela havia conseguido conquistar o coração do faraó. Para Teti, ele quebrou a lei que tinha que se casar com uma nobre esposa, o que representa um casamento por amor que era muito raro para os padrões egípcios. Diz que Teti governou praticamente igual, lado a lado com seu marido e que teve conhecimento de todos os assuntos de Estado. Quando esta senhora resoluta não estava envolvida na política mundial da antiguidade, ela era apaixonada por seu cabelo. Além de lavar e pentear constantemente, a rainha preferivelmente alisava seus cabelos com gordura de crocodilo. Diz que os cabelos de Teti foram os mais luxuosos e bonitos de todo o império. E a descoberta de sua múmia mostrou que estes escritos antigos não estavam mentindo. Quando o túmulo de Teti no Vale dos Reis foi aberto, a rainha, que havia morrido por volta dos 60 anos, ainda parecia graciosa para uma múmia. Seus cabelos ainda estavam incrivelmente bem preservados 3 mil anos após a sua morte, e a mulher não tinha um único cabelo grisalho.
Apesar desta perfeita preservação, um cadáver dessecado como este, com cachos, parece meio horripilante, não é verdade? Mulher macaca de 2 metros de altura. Em um pequeno país do Mar Negro, a história de uma mulher símia de 2 metros de altura persiste. Relatos deste tipo de criatura, que é peluda em todo o seu corpo e vive nas florestas, são encontrados em quase todo o mundo. Na América são chamados de pé grande, na Índia, Geti. Os aborígenes australianos conhecem como Yahoo, e na Rússia são chamados de Chuki. No final do século XIX, diz que os caçadores pegaram uma mulher de 2 metros de altura na floresta e depois a trouxeram de presente para o príncipe. A mulher ficou conhecida como Sana e diz que viveu em várias cortes por vários anos. O príncipe da agora autônoma região de Abkhazia logo se cansou da mulher da floresta selvagem e a doou a um reino vizinho. As lendas da mulher da floresta, que só podia ser acalmada com vinho, são conhecidas em toda a região do Mar Negro. Infelizmente, não há nenhuma prova de que ela realmente tenha existido. Vampira polonesa. Durante as escavações em um cemitério na Polônia, os pesquisadores encontraram um esqueleto que lhes causou arrepios na espinha. O motivo foi as medidas de segurança com as quais esta mulher havia sido enterrada nos anos 1700. Com uma foice ao redor do pescoço e uma corrente nos pés, era preciso garantir que os mortos permanecessem em segurança onde haviam sido enterrados. A crença em vampiros era generalizada na Europa Oriental desde o início da Idade Média, após uma série de incidentes misteriosos. Todas as pessoas que haviam morrido de uma forma estranha ou eram suspeitas de estarem ligadas à bruxaria e à magia negra durante sua vida foram enterradas desta forma por razões de segurança. Na Polônia e em outros países da Europa Oriental, mais de uma dúzia dessas sepulturas de vampiros já foram encontradas durante as escavações. Infelizmente, os pesquisadores não conseguiram descobrir quem era o vampiro da aldeia de Pien, na Polônia, durante a sua vida. A mulher na pedra. Este achado misterioso, de alguma forma também assustador, ficou conhecido como a Mulher Guadalupe. Atualmente existem apenas 2 fotografias deste artefato, que os oficiais britânicos encontraram em 1810, quando conquistaram a então ilha francesa de Guadalupe. A tábua de pedra foi trazida para a Grã-Bretanha e exposta lá por anos. O que é incomum é o tamanho do corpo. Com a cabeça e braços, a senhora teria cerca de 5 metros de altura. Mais tarde, pode-se determinar que a rocha na qual o esqueleto está inserido tem 28 milhões de anos de idade. Naturalmente, isto levantou questões sobre quem foi esta mulher, quando ela morreu e se os ossos são tão velhos quanto a pedra. A Mulher Guadalupe desapareceu nos anos 60, no decorrer de uma mudança do Museu Britânico, e ainda hoje é considerada desaparecida. Túmulo familiar na Dinamarca. Quando os pesquisadores abriram esta tumba volumosa na Dinamarca, foram recebidos por uma visão horripilante. 3 cadáveres jaziam em um cômodo em seus caixões de carvalho, como se tivessem sido enterrados vivos em sua sala de estar. Mais tarde, porém, descobriu-se que os mortos haviam morrido um após o outro. Era bem provável que a mulher, o homem e o homem mais jovem fossem uma família. Devido à boa preservação dentro da colina, alguns dos cadáveres foram muito bem preservados. O cabelo e o tecido muscular ainda estavam intactos quase 1000 anos após suas mortes. Jogos de ossos. Astragaloi é o nome grego para vários jogos de habilidades e dados. Nos tempos antigos, as peças de caça eram as pernas saltitantes de animais ungulados, como ovelhas ou cabras. Para um jogo, um círculo é desenhado no chão e os jogadores têm que mover os astragales dos outros jogadores para fora do círculo com os seus próprios. Diz que em certas partes do mundo, especialmente em tempos de guerra, o jogo também era praticado com os ossos humanos de inimigos. No entanto, não há evidências disso até o momento. Ou deveríamos dizer, felizmente. Carnificina de animais. Os espanhóis ainda hoje são conhecidos por seus costumes, por vezes sangrentos, nos quais os animais são prejudicados. Estes ritos, que foram cada vez mais proibidos nos tempos modernos, por razões do bem-estar animal, poderiam ser um legado da cultura Tartessos. De acordo com a tradição, as pessoas que viviam ao longo do Estreito de Gibraltar eram, na verdade, extremamente avançadas e ricas, mas aparentemente praticavam rituais cruéis com os animais. Em um antigo prédio, os pesquisadores encontraram os restos de um desses cultos. Dentro de uma sala semelhante a um templo, cerca de 1 dúzia de cavalos haviam aparentemente sido queimados vivos.
os pesquisadores também encontraram ossos humanos. Presumivelmente, estes vieram de guardas do templo que deveriam garantir que os cavalos não escapassem e que ninguém de fora perturbasse o ritual. Dentes humanos. Durante escavações em Catalhöyük, na Turquia, foram encontrados dentes humanos com 8.500 anos de idade. Descobriu-se ainda que a cultura de caçadores-coletores da época usavam os dentes como joias. Segundo as investigações, os dentes vieram de uma pessoa entre 30 e 50 anos de idade. Após sua morte, os dentes haviam sido removidos à força, perfurados e amarrados com um colar. Isto leva à conclusão de que as pessoas usavam os dentes dos seus antepassados falecidos ou dos seus inimigos como joias. Macabro, não é? O que você acha aí disso? Você gostaria de usar os dentes aí do seu avô ou de qualquer outra pessoa como joias? E o que você acha de todas essas outras descobertas macabras desse vídeo? Como sempre, a gente espera aqui a sua opinião e a sua discussão sobre o tema nos comentários. E claro, a gente se fala no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!